bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E hoje eu tenho a honra de conhecer e apresentar para vocês também os criadores do Tsuru. E não é aquela dobradura, o origami que você já conhece, é algo muito mais complexo. Então eu gostaria de apresentar esse time que veio aqui conversar com a gente sobre esse projeto open source, que é um PaaS. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos começar com César. Por favor, se apresente para a turma. Oi a todos, meu nome é César Rodrigues, eu sou gerente da Globo hoje e sou responsável pelas equipes de cloud e de infraestrutura essencial. E dentro dessa responsabilidade, eu atuo não somente com a sustentação, mas a gente trabalha com a visão de desenvolvimento, de produtos de engenharia que fomentem o que a gente chama de frictionless, que diminua todos os toils e permita um ganho de produtividade em todas as camadas de desenvolvimento, não só para infra. Dentro desse ambiente é onde a gente vai falar que o Tsuru, que é um produto open source que foi criado para gerar esses ganhos aí para os desenvolvedores e para toda a equipe. Maravilha, que show! Bom, quero apresentar também Marcos, por favor, conta pra galera quem é você. Oi pessoal, meu nome é Marcos Aroca, eu trabalho aqui na Globo desde 2006, eu tô com a área do César aqui, sou gerente de infraestrutura e da área que o César falou, a gente cuida da parte tanto de movimento para cloud quanto até o desenvolvimento do nosso PaaS, que é o Tsuru, que a gente vai comentar aqui hoje. Legal, show. E por último, mas não menos importante, Wilson, por favor. Olá pessoal, meu nome é Wilson Júnior, eu estou trabalhando no time do Tsuru há aproximadamente 2 anos e eu sou bem apaixonado por essa plataforma que ajuda bastante os desenvolvedores dentro da empresa a realizar deploys mais rápidos. Show, show. Bom, então vamos começar com deploys mais rápidos, né? E desenvolvedores e deploys mais rápidos, né? Essa história toda, porque tem uma discussão ampla e antiga de quanto que o desenvolvedor precisa saber sobre a infraestrutura. Quanto é legal a gente abstrair, quanto isso pode trazer de problemas, e o Tsuru se encaixa exatamente nesse espaço. Então, na opinião de vocês, até onde, o que isso acontece no dia a dia? Então, começamos com a responsabilidade do desenvolvedor, O desenvolvedor é um cara hiperatarefado, Ele tem que conhecer do negócio, ele tem que programar bem uma linguagem, tem que escrever testes, tem que entender o time e também tem que cuidar do produto que está rodando em produção. O Tsuru nasceu com essa necessidade de deixar fácil a vida do desenvolvedor colocar coisas em produção. A gente nasceu mais de 10 anos atrás, na época que não existia Kubernetes, e aí a Globo, naquele momento, precisava pedir máquina, aí a pessoa instalava o sistema operacional, demorava um tempo. Até a Globo lançar um produto no ar, era questões de meses, só dessa espera por infraestrutura. Com o Tsuru, a gente começou a dar na mão do desenvolvedor uma interface em que ele consiga fazer deploys e tá em produção em poucos minutos. No início, a gente orquestrava máquinas com Docker. Legal. E logo recentemente, agora em 2017, a gente migrou para provisionar artefatos no Kubernetes. Legal. E toda a vida do desenvolvedor é acelerada disso. Ele constrói a base com um comando para em produção. Essa é a nossa missão, de deixar a vida do desenvolvedor fácil. Legal, legal, que da hora. Tem um disclaimer, eu acho que vocês se apresentaram como da Globo e do Tsuru, mas o Tsuru é um projeto open source. Exato. Tsuru.io, então você pode dar uma olhada na camisa bonita deles, tá? Vou fazer um lobby aqui para de repente eu ganhar uma. Mas Tsuru.io você pode utilizar, mas eu acho muito legal porque é um projeto que vocês criaram, compartilharam, mas que vocês usam no dia a dia. Sim. Então, vocês são o principal cliente da própria ferramenta que vocês compartilham. E talvez, César, eu acho que provavelmente você ia falar sobre isso, sobre a redução dessa fricção, como que talvez é o sonho de todo gerente, fazer com que o dev só desenvolva e entregue coisas. Exatamente, porque uma das grandes fortalezas do Tsuru
é que no ambiente ele acaba por entregar para o desenvolvedor um nível de padronização que está associado a uma curva de aprendizado muito rápido, que eu posso estruturar isso de uma maneira automatizada na camada de infra. Então eu realmente coloco para a infra os trabalhos de infra e eu consigo automatizar todo esse processo. Então, para você ter uma ideia na Globo como a gente usa, a gente tem hoje milhares, para não entrar nos valores, de microserviços rodando com o Tsuru. Cada item do Tsuru, ele é feito em cima de um microserviço e um desenvolvedor ele tem múltiplas linguagens que ele pode utilizar. Em questão de minutos, ele efetivamente consegue colocá-lo rodando, seja numa nuvem on-premises, que a gente já tem, seja nas nuvens públicas, né? Inclusive com uma visão de omni-cloud, que é o que a gente tem de múltiplas clouds. Então a gente entrega ao mesmo tempo essa flexibilidade e toda a gestão numa nossa camada que nos permite trabalhar com padrões de monitoração, trabalhando as melhores práticas, trabalhando com padrões de segurança em cima das melhores práticas, trabalhando com uma coisa muito importante na nuvem pública, que é a gestão dos custos e otimização dos custos nas nuvens públicas, né, que é um ponto interessante, sendo que esta preocupação, e muitas vezes a otimização, a preocupação com segurança, está na camada isolada do Tsuru, em cima de todos esses meandros. E ele conecta em cima daquilo que a infraestrutura precisa. E efetivamente que ela vai muito além de um processo puro de Kubernetes, porque o Kubernetes realmente ele não é tão trivial, digamos assim, para o desenvolvedor gerenciar numa escala de 2, 3, 4, 5 mil microserviços, né? Que a gente tem. Com certeza. Então, esse é um dos pontos, que é que a gente consegue entregar uma curva muito fácil de aprendizado em cima de uma plataforma que pode trabalhar em múltiplas nuvens e trabalha em cima do Kubernetes, né, no caso, e que eu consigo aproveitar toda a gestão da infraestrutura e otimizá-la em cima desse processo. Que legal. Eu queria tirar uma dúvida. Você e o Wilson falaram que o Tsuru ele vai orquestrar essas coisas, né, agora no Kubernetes. Qual o nível de liberdade que o desenvolvedor ou o time de infra, né, ainda vai ter? Porque quando a gente fala em abstração, normalmente a gente está falando em criar guardrails ou caixas que a aplicação se encaixa ali. Mas e as exceções, assim, né? Como vocês tratam isso? Então, a gente tem algumas configurações que é possível o desenvolvedor customizar. Por exemplo, ele pode customizar a quantidade de réplicas, ele pode customizar parâmetros de autoscale, o tamanho da oferta, mas aquelas internas mais difíceis do Kubernetes, a gente acaba por ser opinativo do que é melhor para a empresa. Legal. Então, por exemplo, uma coisa que a gente mudou recentemente foi o Pod Disruption Budget. A gente decidiu que o Pod Disruption Budget da Globo seria de tantos %. E aí, através do Tsuru, a gente teve essa propagação de padrão para todas as aplicações da Globo. Então a gente quer ser opinativo em algumas coisas e quer dar liberdade em outras coisas. Que você consegue delegar exatamente, né? Então, tipo, quem é de infra e que entende exatamente aonde Pod Disruption Budget vai afetar, é quem vai decidir sobre isso, né? E o desenvolvedor entende sobre código, ele vai decidir como isso vai funcionar, né? O time de segurança entende sobre comunicação e etc. Muito legal, muito legal. E vocês, como administradores, conseguem ter controle amplo, né? Sobre tudo isso. Isso, que aí a gente define isso assim, poxa, a Globo toda vai ter um Pod Disruption Budget de 10%. Então, todas as aplicações que nascem no Tsuru vão ter essa mesma configuração do YAML. Se fosse num Kubernetes apartado, eu teria que sair propagando essa informação em milhares de YAMLs pela empresa até chegar em uma distribuição legal. Entendi. Legal. E eu acho que eu posso complementar que a gente, para algumas coisas, isso faz total sentido. Eu acho que você citou a questão de segurança. Quando você tem alguns padrões de segurança que você quer estabelecer para a empresa, para poder garantir com que eu estou seguindo, eu posso ter um enforcement para que esses padrões sejam garantidos. Então, o desenvolvedor ele pode despreocupar, digamos assim, daquilo que é básico, pelo menos do ponto de vista de segurança. Entregar isso para o time, que caso até mesmo haja alguma evolução de segurança, isso ocorra numa camada que seja distribuída para o todo. Essa visão entre padronização não significa engessar, né? Porque o próprio Tsuru ele é
tem uma arquitetura que ele permite extensão de chamados, né, através de webhooks. Ele é uma infraestrutura que pode facilitar com que os serviços que são disponíveis eles possam ser conectados. Então ele não é algo estanque que é feito, mas ele coordena outras coisas, ele pode ser estendido e configurado para o todo, falando de uma maneira mais ampla. Você falou ainda, César, sobre um controle de custos, né? Eu acho que FinOps, né, pra gente usar palavras do hype, ele tem ganhado mais notoriedade. Finanças sempre foi um problema ou um ponto de atenção. E ter controle sobre isso em sistemas distribuídos é complexo. Ainda mais em multi-cloud, multi-infraestrutura, pods, milhões e etc. Mas parece, para mim, eu gostaria de saber como vocês estão tratando isso, porque parece que ainda hoje, FinOps é um ponto onde cada um ainda está fazendo do seu jeito. Ainda não tem a solução, né, de FinOps, assim, ou o caminho, né? Então, como que o Tsuru endereça ou auxilia nesse FinOps ou nesse controle de custos e etc? Então, o Tsuru tem uma camada de governança muito forte. Uhum. Então ele tem estruturas que amarram a aplicação. Então, como tem um time, tem o pool que representa a quantidade de recursos. Então, cada pod do Kubernetes ele tem uma label dizendo quem é o dono, quem vai pagar por aquele recurso. E através disso a gente consegue cruzar com os relatórios das nuvens e dar para a empresa um relatório gerencial ao nível de governança legal. Para a gente falar assim, poxa, tal time está gastando demais, tal time está alocando e não está usando, e a gente tem conseguido uma eficiência bem interessante nesses primeiros anos de nuvem pública. Legal. Eu tenho uma pergunta além dessa. Falando ainda sobre a distribuição dos recursos, como vocês fazem com os recursos compartilhados? Por exemplo, uma parte do cluster é utilizado para ferramentas administrativas, ou nós master. Vocês vão distribuir isso irmanamente entre todos? Ou não? Tem uma conta? Tem uma báscara? O DevFinOps, né? A gente chama de DevFinOps porque além do FinOps, que é o termo hype, a gente entende que o Dev, o desenvolvimento, ele tem que estar inserido. Então a gente entende que o FinOps, a gente fala de DevOps, a gente costuma chamar de DevXOps aqui na Globo, porque é DevFinOps, DevInfraOps, DevDBOps, que são as áreas específicas que a gente trabalha. No caso do DevFinOps, esse é um dos pontos críticos, porque nem tudo é mapeável via label, nem tudo é atribuído diretamente a um determinado projeto. Então, a gente tem uma estrutura, né, desde da nossa nuvem on-premises, de dividir em cima do que a gente chama de drivers, que dependendo do tipo de serviço que se desdobra, a gente tem um critério de alocação em cima dele. Então, o que a gente faz no DevFinOps é realmente mudar esse modelo de data center, onde o máximo que a gente deveria seria atribuir em cima do próprio projeto. Então, mesmo estruturas que antes num data center, por exemplo, um backup, etc., que seria um todo, a gente procura desenvolver e alocar especificamente para os projetos da nuvem. Isso é um ponto. Legal. Mas você tem plena razão que tem algumas coisas, que pode ser uma conexão de rede, que eu não tenho eu não consigo reparti-la diretamente para um projeto. E eu não posso pôr um label, em cima de um byte trafegado. É o básico que toda consultoria traz e a gente fala, poxa, resolve isso. E o que a gente faz é, dependendo do asset que a gente está trabalhando, a gente faz uma apropriação específica numa camada que a gente tem. Então, o nosso DevOps, voltando um passo atrás, ele é organizado em cima de um work breakdown dos itens que a gente tem, né, dos nossos itens da nossa estrutura, que são devidamente classificados. Então, em cima do Tsuru, em cima de qualquer outro ativo, a gente sabe de quem é, classifica de quem é, de qual workstream, de qual parte de infra. E em cima disso, a gente ajusta o que é direto e para o item fixo, aquele item que a gente consegue metrificar e dividir. Por exemplo, se é uma conexão de rede, eu consigo metrificar o tanto que alguém gasta, eu faço apropriação proporcional. Se é um item específico que eu não tenho,
eu vou escolher uma melhor métrica para fazer, seja pela divisão comum, seja pelo que a gente chama de relevância econômica. Ou seja, se em outros itens eu gasto 10% do todo, eu assumo que nesse item que eu vou dividir, eu assumo esse proporcional. A questão é, essas métricas a gente consegue fazer, e a grande inteligência e estrutura que a gente está fazendo é não partir somente das informações que a gente tem das clouds públicas. Por quê? Por diversos motivos. Primeiro, a cloud pública está separada e muitas vezes você vai ter mais de uma cloud pública, seja para um workload, seja para o outro. Segundo, que às vezes até juntar essas informações ela não é trivial. Tem clouds públicas, por exemplo, você consegue acompanhar o melhor uso de um determinado cluster Kubernetes. E aí o específico, nativo daquela cloud. Mas eu não tenho a visão do todo. Então eu preciso agregar essa visão do todo e aplicar do todo para que eu saiba aquilo que cada uma das áreas deveria estar gastando em cima do alvo que eu tenho, fazendo uma distribuição em cima de um contexto que acaba sendo, né, essa visão de estrutura, mais uma rastreabilidade que tem que ser construída dinamicamente, né? Eu não posso partir para milhares de microserviços, toda vez dar um nome para um ativo, isso não existe, e conseguir criar essa rastreabilidade e em cima disso poder dividir, poder trabalhar esses custos. E aí fazer esse acompanhamento. Porque por mais que temos ferramentas hoje nas clouds públicas, elas ainda não são tão eficientes para que a gente possa fazer isso de uma maneira integrada, né? E o Tsuru, para tudo que está debaixo dele, ele faz inclusive este controle, esta visão de custos, seja para a distribuição dos valores, seja para a otimização dos recursos que ele usa individualmente. Então eu consigo saber, por exemplo, que por uma CPU eu posso ser 1%, 5%, 10% mais econômico do que aquilo que eu estava, e eu gero um benefício perene em cima daquela otimização que eu tenho, que é outra grande vantagem da gente trabalhar com uma plataforma única. Ah, legal. Que é uma coisa que, poxa, é um ótimo ponto, né? Essa estruturação, até se o Arouca quiser falar, né, o que a gente chama de Omni API. Sim, essa é uma outra camada, até, digamos, abaixo do que tem de Tsuru e outras partes. Então, que garante que a gente rode na cloud pública, né, e extraia tanto informações de qualquer cloud que a gente tenha, né, e leve para a DevFinops associada à parte do que a gente coleta quando a gente está falando, por exemplo, de um Tsuru ou outro workload que esteja rodando na cloud. Legal. Ainda sobre clouds diferentes, né, vocês usam Cloud Stack, né, para on-premise, certo? Sim. Tem hoje workloads que a pessoa vai escolher, tipo, esse workload eu preciso rodar no Cloud Stack, esse aqui eu preciso rodar aqui, ou não? Isso fica atribuído a vocês, a quem administra o Tsuru? Isso fica atribuído ao desenvolvedor que está criando a aplicação. Uhum. A aplicação tem um atributo chamado pool. E a gente tem pools que rodam no data center, a gente tem pools que rodam em várias nuvens privadas. E aí, na hora de você criar, atribui o pool certo, e na hora que vai migrar de um pro lado pro outro, você é só trocar o pool. A gente leva até o desenvolvedor a camada do escolhe qual pool que você quer usar. E tira dele a necessidade de saber se estou rodando, de repente, num cloud stack, numa cloud privada, numa cloud pública. Inclusive, dentro desse ambiente, isso foi muito... a gente está num processo de migração para uma cloud pública, e esse foi um processo muito útil e performático do processo de migração, porque várias aplicações elas começaram a rodar parcialmente, como se fizesse um canary em cima da nuvem pública, em cima do Tsuru. E eu digo que houve aplicações, inclusive dentro do próprio BBB, que elas começaram rodando com 5% na nuvem, 95% no on-premises, e foi aumentando até 100% em cima disso, de um processo de configuração. Então, o Tsuru, ele inclusive permite, né, multi-cloud, né, por isso que a visão de Omni-Cloud permitia esses ajustes rodando, né, em plataformas diferentes. Então, ele permite e inclusive facilitou esse processo de migração. Para ter um comparativo, essa facilidade, uma vez que os pools estão definidos, a gente pode migrar e o tanto que é parecido, né, que é estruturado no nível ali dos nossos DevOps, a gente conseguiu em relativa a outras migrações que a gente fez, não baseadas no Tsuru, mais de 20 vezes mais rápido migrar para a nuvem pública do que a gente efetivamente, considerando a quantidade de VMs ou de containers,
considerando a comparação para uma migração, digamos, tradicional. Que legal. Ou 20 vezes, são muitas vezes mais rápido. E essa era a minha pergunta sobre o multi-cloud, né, que o Tsuru permite fazer, que multi-cloud ainda é meio nebuloso. Então, o multi-cloud que o Tsuru permite fazer é esse, né, de que você consegue ir passando o workload de um para o outro. Mas mesmo assim, você ainda tinha um ponto de entrada e conseguia distribuir esse workload. É isso que estava acontecendo? Você estava rodando X% numa nuvem e X em outra. Então, você conseguia distribuir isso ao mesmo tempo. Sim, a gente utilizou configurações de DNS para dividir em duas aplicações que estavam em pools diferentes. Duas aplicações que estavam rodando o mesmo código. Então, o desenvolvedor falou assim, eu vou subir um pedaço no vendor A, outro pedaço no vendor B, e deixa o DNS fazer essa divisão de tráfego pra gente. Legal, que da hora. Lembrando que o Tsuru, ele faz o deploy em cada uma das regiões, e aí essa é uma opção, ou mesmo existem aplicações que a própria página, ela já balanceia para qual lugar que ela vai mandar para que ela possa efetivamente colocar, para poder dividir. Então a preocupação do Tsuru é justamente na hora do desenvolvimento, decidir para que lado ele vai. E aí depois as aplicações rodando nos pools diferentes do Tsuru, elas vão responder conforme os requests vêm chegando, e aí o Tsuru atuando na camada dele para que ele possa trabalhar com a elasticidade daquela nuvem que ele está trabalhando. Então, se eu tenho uma rajada, se eu aumento em um lugar, ele vai fazer o crescimento e depois a desalocação em cima da região que ele está trabalhando. Que legal. Poxa, e às vezes parece que ter regras e guardrails, né, parece que vai contrário à agilidade, né? Mas na verdade tá a favor da resiliência e inclusive, né, parece que, mas vocês estão limitando, mas na verdade você tá favorecendo, né? Porque pelo Tsuru cuidar de toda essa área, né, ele te permite fazer essa migração ou o canary, ou qualquer release, né, com muita mais facilidade, né, simplesmente porque você igualou todo mundo abaixo do Tsuru, ou acima. Sim, isso aí. Então te dá um caminho seguro para migração. Que legal. Ainda sobre essas migrações e etc, o Tsuru ainda hoje ele permite deploy em máquinas, em VM, etc? Não, ele no início, o primeiro provisionador dele foi o Juju da Canonical, esse foi totalmente removido há um tempo atrás. Depois evoluímos para usar Docker, então ele mesmo instalava os containers nas VMs Docker, e ele vai ser removido depois da migração. Então o nosso foco depois da migração para uma nova pública é apenas Kubernetes. Porque a minha pergunta ela tinha uma segunda intenção. Sobre Cloud Native, né? Sobre aplicações, vocês já definem isso para todas as aplicações, então as aplicações já têm que nascer com esse, obedecendo o 12 Factor, sendo Cloud Native, ou dá para chegar com um monolitão aí, tipo, é que precisa colocar lá? É possível rodar? É possível rodar. Né? Uma aplicação fora do 12 Factor. Só que tem complicações para o próprio desenvolvedor, né, de manter, dos efeitos colaterais de não seguir o 12 Factor. Inclusive, são os mesmos efeitos colaterais que ele teria mantendo no Kubernetes puro. São péssimos efeitos, né? A gente recomenda fortemente stateless, com variáveis de ambiente, tudo bem configuradinho. Legal. O Tsuru, ele é baseado, né, no 12 Factor e ele está preparado, ele funciona bem para aplicações que estejam alinhadas ao 12 Factor. Como o Wilson falou, eu posso rodar um monolito? Posso, mas você não vai estar ganhando muita coisa em cima do Tsuru. Muitas vezes as aplicações que a gente tem, que ainda são monolitos, seja porque elas vêm de um third party ou venham de qualquer lugar, elas vão estar muitas vezes no modelo de VM. A intenção do Tsuru é justamente transformar para que a gente consiga ter todos os ganhos em cima desse tipo de aplicação em cima do Kubernetes. Essa questão do que o Wilson falou das máquinas se imaginando na empresa, não na Globo. Se eu tiver máquinas físicas, se eu tiver um pool de Kubernetes ali, eu vou poder rodar o Tsuru em cima dele, isso não é problema. Nós, que numa visão de nuvem pública, a gente decidiu por não estender o uso nosso interno do Tsuru ao nosso Cloud Stack, porque a gente está no caminho, é meio que jogar contra a correnteza, que a gente está nessa visão específica. Mas se alguém tiver hoje, né, um pool de Kubernetes e quiser baixar o Tsuru para poder rodar e estiver rodando em latas, ainda vai
vai rodar com certeza, porque ele está numa camada superior. Inclusive lá no Tsuru.io tem um guia de instalação tanto para Minikube quanto para Google Kubernetes Engine. Então você consegue lá instalar no seu próprio cluster e brincar com ele. Legal. Olha aí, a oportunidade de você fazer mais um lab. Usa o sábado para isso. É um ótimo momento. A beleza de você usar o Kubernetes, por exemplo, né? Como o César falou, você consegue rodar na cloud, você consegue rolar no data center, ou no seu lab mesmo, na sua máquina em casa. Legal, que da hora. Olha, eu queria abordar mais um tema que é governança. Além de segurança e desses guardrails, o Tsuru ele ainda permite, né, essa governança para quem está gerenciando clusters, para quem está cuidando dessa turma toda. Porque eu acho que é o grande medo de quem está entrando nessa de vamos permitir que os desenvolvedores façam deploy. Vai virar a casa da mãe Joana. Não, é exatamente isso. Né? A gente quer agilidade, mas ainda com governança. Não é zona. Beleza. Então, como que o Tsuru ele pode colaborar com essa governança, né? com esse tipo de controle ainda? Eu vou começar e depois o Wilson e Aroka, por favor, complementem, né? Mas o Tsuru, como eu mencionei, ele ajuda a padronizar os elementos que a gente tem de governança, e dentre outros. Por exemplo, a gente tem hoje milhares de changes por mês. E agora, a gente tem registro dessas changes. Por exemplo, para a nossa versão do Tsuru, a gente associa esse à nossa ferramenta de gestão de mudanças, e cada change do Tsuru gera automaticamente um registro de abertura e fechamento, que a gente consegue efetivamente controlar isso seguindo os nossos processos. Fora o próprio controle interno de quais mudanças, o que subiu, que versão que subiu, etc. Então, primeiro, né, a gente tem o conhecimento e o Tsuru, ele está configurado, o nosso Tsuru, né, em cima da versão que se tem, para estar associada ao nosso desdobramento das aplicações e microserviços que a gente tem, em cima dessa coleta que o Aroka falou. Essa coleta ela é automatizada, então ela é coletada em cima dos processos que já são gerados automaticamente, porque eu não consigo controlar manualmente milhares de microserviços. Então aí eu tenho a noção de quais são os meus elementos. Em cima disso, eu tenho associações padrão em cima do Tsuru para os vitais disso, então eu consigo automaticamente saber se esses itens eles subiram, se eles estão saudáveis, etc. Eu consigo saber aquilo que eu estou gastando, como eu mencionei, em cima desses elementos, eu consigo saber quais são as mudanças, eu consigo saber quando essas mudanças ocorreram, qual foi a versão associado a uma ferramenta de gestão de versões e de configuração, e eu consigo, em cima disso, gerar os reportes que eu tenho em cima das camadas. Então, como eu mencionei lá na frente, uma vantagem do Tsuru é que, dado o gerenciador dele, eu consigo gerenciar N aspectos que para mim fazem sentido como um todo, independente se eles estão numa cloud pública A, numa cloud pública B, que seja na região A, região B, zona A, zona B, ou mesmo em cima de um pool que esteja baseado em latas para se poder fazer. Então, ele permite toda essa governança que eu tenho em cima dos dados. E, automaticamente, a governança me dá uma previsão de qual caminho que eu vou seguir, quanto que eu estou subindo, quanto que eu preciso otimizar em cima disso. Bom, eu acho que dos aspectos que eu consegui entender sobre o Tsuru eram essas perguntas que eu tinha, mas vocês são os pais, né? Então eu gostaria de saber se vocês têm mais algum ponto que vocês queriam contar, ou como as pessoas podem, sei lá, atrair para o projeto, etc. Que, como eu mencionei, que o Tsuru, ele foi criado para que a gente pudesse isolar a necessidade do desenvolvedor em cima de uma visão completa para o todo, né? E um dos grandes pontos que a gente vê de fortaleza do Tsuru em cima de outras soluções que a gente tem é que ele permite justamente esse processo de eu incorporar primeiro os processos que eu tenho. Ele é uma ferramenta open source, então a qualquer momento eu posso customizar, eu posso desenvolver alguma integração dele com aquilo que eu preciso. Então, o Tsuru, ele não só gerencia a subida, as linguagens e os processos,
mas ele também não cria serviços, ele orquestra como eu posso entregar serviços para gente. Então ele, inclusive na própria Globo, ele orquestra outros serviços e está associado a outros serviços, por exemplo, um serviço de gerenciamento de banco de dados. Então eu entrego também banco de dados. Um serviço de gerenciamento de storage, eu entrego isso. E eu posso fazer a mesma coisa em cima de um serviço gerenciado da nuvem pública. Então, eu acabo por ser um agente no meio do caminho que eu dou visão para o gestor e gero uma camada de abstração boa para os desenvolvedores para que eu possa efetivamente conseguir desenvolver reduzindo essa questão do frictionless, né? Então, ele tem essa visão para poder trabalhar. E a gente vem trabalhando muito, principalmente na medida que a gente está trabalhando com as nuvens públicas, o tanto que ele gera essa camada de cima que ela pode ser usada ou facilitada para outras coisas. Por exemplo, tudo que tange a questão de canary que a gente fez, né, de poder colocar para um outro, eu consigo fazer isso. Isso facilita, por exemplo, um ambiente de disaster recovery, que facilita o fato de eu rodar em outra região, outra nuvem para eu poder fazer. Lembrando que o Tsuru não faz só isso, ele depende dos dados que ele está atribuído, né? Então, se ele está ali com outro serviço que entra desenvolvido e acoplado para fazer isso, eu posso desenvolver. Ele pode estar associado aos processos, como eu citei anteriormente, né, que é o processo de gestão de configuração, mas também um de testes, por exemplo, que a gente tinha, que a gente chamava até um outro projeto open source, né, o Grow e o Groot, que eles pegavam, no momento do deploy, eu poderia disparar um teste de carga, ver qual que é a performance daquele teste de carga e efetivamente gravar o valor para que eu possa avançar. E eu posso colocar isso no meu pipeline de deploy para poder ver se a performance por unidade ela está ok dentro do que eu quero, e eu poderia até barrar isso. Então, um dos grandes poderes do Tsuru é justamente o fato dele ser um open source ali, e eu conseguir, eu não preciso esperar uma funcionalidade de uma nuvem pública para poder trazer isso para mim, eu consigo colocar o que eu tenho de gestão, o que eu tenho de segurança e outros processos que a gente tem, que é a questão de tecnologia, e orquestrar em cima os serviços que eu quero expor para ele. Então, isso gera muito valor para a gente. Como resultados, né? Como eu falei, a gente tem literalmente milhares de microserviços, né? Centenas de business applications de negócio. Os principais itens, as grandes volumetrias que a gente tem do back-end, do Big Brother, rodaram de 2022, rodaram já no Tsuru. Legal. Então a gente migrou para a nuvem. A gente conseguiu em poucos meses migrar centenas de microserviços para a nuvem, porque o Tsuru permite essa visão, além de outras ferramentas, mas o Tsuru foi fundamental em cima disso, e ele traz uma visão complementar, inclusive depois de ir na nuvem, de uma visão que bate, inclusive, a visão de custos, né, a percepção de custos que a gente queria, porque ele ajuda nesse processo, tanto para o time otimizar aquilo que ele precisa, quanto para a própria plataforma otimizar. Que legal. Então é no cenário da Globo, nas integrações da Globo, e montado em cima de outras facilidades, né, como DevFinOps, em cima dos processos que a gente chama de foundation, né, que eles isolam a camada para a nuvem e entregam monitoração, segurança e outras camadas. Mais em cima da nossa ferramenta de governança e rastreabilidade, que é o Omni API, que o Aroka falou mais cedo, a gente consegue entregar essa facilidade e usa em massa no que a gente chama das tecnologias digitais do que a Globo coloca, né? A gente, para você ter uma ideia, você não vai confiar uma votação do BBB em cima de uma ferramenta que dá, como foi divulgado, mais de 3 milhões de votos por minuto, se você não tivesse plena certeza que ela funciona muito bem, obrigado. Sim, é verdade. Os números espantam, né? E até complementando o que o César falou, é uma vantagem, né, o Tsuru, que facilita você, por exemplo, realmente efetivamente subir esse workload de acordo com uma votação igual a essa. Não só preso, se a gente tivesse, por exemplo, no data center, mas a gente consegue utilizar todo o recurso que tem na cloud, indo mais além. Se tiver uma necessidade de a gente expandir para outra cloud, a gente consegue. Essa é uma vantagem para o negócio, ter todo esse poder de fogo, digamos assim, das clouds públicas. Sim. Por outro lado, quando a gente fala pro desenvolvedor, para quem está sustentando a aplicação, a gente entrega todas essas integrações que a gente falou aqui mais cedo, tanto como bancos internos ou até de cloud pública, ou até mesmo entregar métricas para o desenvolvedor, né?
que a gente tem integrações com sistemas e frameworks tipo Prometheus. Então a gente já entrega dashboards às vezes que ele tem a visão do como é que a aplicação dele está se comportando. Questão de uso de memória, CPU, a parte de CHGs, né, de mudanças que o César falou. Request por segundo. Request por segundo. Quem fez a alteração no código, tudo isso é entregue para a visão do desenvolvedor. Além dessas vantagens que a gente tem para o negócio, todo dashboard que a gente entrega é uma visão única para o desenvolvedor poder saber o que está acontecendo ali com a aplicação dele o tempo inteiro. Realmente é bem avançado, né? Bem avançado e bem completo. Bom, então, além de todas essas coisas, tá? Que quem estiver ouvindo vai ter que ouvir mais de uma vez. A gente ainda tem mais coisa ainda no Tsuru. Wilson, tem mais serviço ainda, certo? Sim. O Tsuru provê uma API chamada de API de serviços, que permite você plugar serviços periféricos ao Tsuru que ele possa controlar. E a gente tem um serviço muito famoso internamente, que é o Reverse Proxy as a Service. Esse serviço, ele provê um proxy de front-end para aplicação tunado com toda a experiência que a Globo tem de alta volumetria. Legal. Então ele vai ter ali um Nginx todo tunado na borda da aplicação dele, recebendo os requests que repassa para a aplicação que está atrás. Então esse é um dos segredos para a gente suportar alto tráfego, né, que é toda essa experiência da Globo no Nginx como um serviço que os desenvolvedores podem criar e associar às aplicações dele. Ah, saquei. Como assim ele pode criar um banco de dados, ele pode criar, que nem o César falou, um storage. Muito bom poder trazer a experiência, né, de algo que não é necessário reinventar a roda. Exato. Né? Alguém já resolveu esses problemas, um time já sabe fazer, então a experiência e a expertise é passada para todos, né? Através da plataforma, muito mais simples, muito mais da hora. Fica um varejo de experiências, né? Você consegue propagar para todo mundo. Que legal, que legal. E eu gostaria de lembrar a todos, né, que o Tsuru, ele é um projeto open source, né, tsuru.io, e que o código está ali para que ele possa ser usado, com certeza. A própria visão do Tsuru, que ele vem usando as melhores práticas do mercado. Então, como o Wilson falou no início, ele fazia a própria orquestração, hoje ele delega isso para o Kubernetes. Legal. Então, é uma evolução contínua para que sempre o Tsuru consiga entregar aquilo que é importante e agrega valor acima daquilo que já existe. Então, acima daquilo que já está disponível no mercado. E não só do ponto de vista de uso, né, para aqueles que são realmente, como nós, entusiastas em cima do desenvolvimento, da criação de novas tecnologias nossas aqui dentro do Brasil. O código está ali para aceitar propostas de melhoria, inclusive commits da comunidade. Então, quem quiser vir trabalhar junto, trocar ideias, etc., e participar desse projeto, né, de tudo que ele já está gerando, a gente só tem a abrir os braços e agradecer para aqueles que puderem ou quiserem juntar a nós e entender e ver essa evolução, esses produtos que a gente vem gerando. Que legal. Olha, eu vou deixar o link, tá, na descrição aqui, né? Então, onde você tiver, tem a descrição, tem o link do projeto, tsuru.io também. E, bom, a gente vai chegando ao final, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. E se vocês quiserem deixar alguma última palavra aí pro pessoal, por favor, esse é o momento. Galera, obrigado aí por escutar nosso podcast. Espero que você experimente o Tsuru, pelo menos na sua máquina local aí, veja como funciona. E espero ter ajudado aí. Legal, show. Sim. Também agradeço. Procura a gente pelo link oficial, né? Tsuru.io. A gente também tá no GitHub. Na verdade, o código tá no GitHub. Então, como o César falou, quem quiser comitar, quem quiser observar mais de perto, a gente tem muitas pessoas que até marcam o nosso projeto e acompanham ele. Então, assim, a gente está aqui para ouvir vocês e aceitar as propostas de acordo com o que valer. Legal. E complementando, né, sobre tudo que eu disse, né, por favor, fiquem à vontade de entrar em contato, de falar. E se vocês tiverem algum assunto específico dentro do Tsuru que caiba a gente explicar mais, a gente pode conversar com o João, né, caso tenha, para
até voltar em outra oportunidade para detalhar algum aspecto específico aqui. Será um prazer a todos, falar a todos. Que legal, que legal. Quem sabe a gente faz um próximo e a gente faz num estilo webinar, e aí a gente pode mostrar um pouco, né, da cara de como isso tudo funciona, tudo isso que a gente falou aqui, palavras materializadas, tá bom? Será um prazer. Mais uma vez, muito obrigado, prazerzaço ter vocês aqui. Olha, eu escuto do Tsuru, talvez 2013, 14, ali. Obrigado, Luca, por ter me apresentado esse projeto, e é muito legal acompanhar vocês, a evolução, e, pô, vamos às alturas. Obrigado mais uma vez, obrigado para você que nos ouviu até agora, até a próxima. Até mais. Obrigado. Valeu.